Meus queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui na Academia de Pregadores, eu, pastor Anderson Silva, para o estudo de mais uma das nossas lições de escola dominical. Nós vamos estudar, como anunciamos na semana passada, a lição de número 6, do dia 7 de agosto de 2016. O título da nossa lição é A Evangelização dos Grupos Desafiadores. Nessa lição, nós vamos ver algumas propostas para evangelizarmos alguns grupos que são grupos desafiadores à evangelização urbana. Não é? Nós perceberemos quais são esses grupos e algumas propostas de evangelização destes grupos. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 6, o versículo 37, quando Jesus disse o seguinte: "E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." Verdade prática. Falar de Jesus às prostitutas, criminosos e viciados também faz parte da missão evangelizadora da igreja. O que eu gostaria de deixar claro já no início desta nossa aula é que os grupos desafiadores, os grupos que nós chamamos de grupos desafiadores nesta lição, não são grupos, nós não chamamos desta forma de grupos desafiadores com uma visão segregacionista. Não é que a gente está segregando estes grupos, é porque são grupos desafiadores não pelo que eles fazem ou pelo que eles são, mas são desafiadores devido à visão de trabalho evangelístico que muitas vezes nós nos propomos. Não é? Porque é preciso deixar isso muito claro para que ninguém diga depois que nós estamos aqui chamando esses grupos de desafiadores porque estamos menosprezando as prostitutas, os criminosos, os homossexuais, prisioneiros. Não, não é isso. Na verdade, são pessoas que têm uma alma como todos nós temos. São pessoas para as quais Jesus morreu também, assim como ele morreu por todos nós. São pessoas que merecem dignidade, assim como todos nós também merecemos. Mas são trabalhos que são desafiadores, que exigem estratégias definidas, que exigem atitudes direcionadas para esses grupos de forma específicas, com especificidades bem definidas. E por isso são grupos realmente desafiadores. Os objetivos da nossa lição. O objetivo geral: mostrar que falar de Cristo aos grupos desafiadores também faz parte da missão evangelizadora da igreja. Falar de Jesus para esses grupos também faz parte da missão da igreja. E muitas vezes esses grupos são abandonados, são deixados à margem da nossa ação evangelizadora, porque nos falta estratégia, nos falta, muitas vezes, até mesmo coragem, disposição de nos entregarmos à evangelização dessas pessoas. E são pessoas que precisam de Jesus, que precisam de ter também a vida transformada pelo poder do Evangelho. Objetivos específicos. O primeiro, mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo é inclusivo. Esse objetivo é muito importante. Mostrar que o Evangelho de Jesus é inclusivo. O Evangelho não segrega, não exclui. O Evangelho de Jesus inclui as pessoas. É lógico que o Evangelho inclusivo, nós não queremos dizer com isso que é um Evangelho onde a pessoa vem como está e permanece como está. Não. O que nós queremos mostrar é que Jesus sempre abriu espaço para os rejeitados. Jesus sempre acreditou naqueles em quem ninguém acreditava. Jesus sempre abriu uma oportunidade. Eu me lembro de um pastor amigo que pregou uma mensagem dizendo que aqui na igreja é o lugar onde os fracos têm vez. Pastor Jander Magalhães. E isso é uma verdade. A igreja deve ser o lugar onde os fracos têm vez, onde os desprezados são abraçados, onde os rechaçados são unidos ao corpo de Cristo e são transformados pelo poder da palavra. Segundo objetivo específico,
conscientizar de que precisamos evangelizar as prostitutas, os homossexuais, os presídios, aqueles que estão aprisionados. Precisamos levar o evangelho até essas pessoas, porque são pessoas que muitas vezes não virão até o evangelho. Mas a ordem de Jesus é que nós deveríamos ir até essas pessoas. Ide por todo mundo. Terceiro objetivo específico: saber que devemos pregar o evangelho aos homossexuais. Existe, na verdade, nos nossos dias, um embate muito forte nesse quesito. Às vezes, parece que nós estamos numa arena de gladiadores, os evangélicos e os homossexuais. Não é esse o objetivo. A proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é que nós criemos pontes de contatos para falar de Jesus para estas pessoas. A proposta de Jesus é que o evangelho seja inclusivo. Eu tenho dito já há algum tempo atrás que nós precisamos criar pontes de contato. E parece que cada vez existem movimentos, e eu falo de movimentos evangélicos. É uma crítica que eu faço aqui e com muita propriedade. Existem movimentos evangélicos que parece que têm prazer em criar brigas, criar tumultos. E aí a resposta que existe do outro lado, a resposta que existe das organizações que são favoráveis aos movimentos liderados por homossexuais, é uma resposta muito incisiva. Eu já disse aqui durante esse trimestre e repito, o exemplo da igreja primitiva que o livro de Atos nos mostra, que a igreja caía na graça do povo. Sem dúvida nenhuma, a nossa ação e a minha palavra aqui não é que nós devemos nos conformar com aquilo que é anunciado por esses defensores desses movimentos. Não. E é muito importante também frisarmos que a nossa Constituição, a Carta Magna da sociedade brasileira, a Constituição Federal, nos dá direito de liberdade de expressão de fé religiosa. E nós cremos, conforme aquilo que nós acreditamos, e de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, nós acreditamos que o homossexualismo é pecado, assim como a mentira também é pecado. Assim como o furto também é pecado, assim como o engano também é pecado. Então a nossa fé, a fé que nós professamos em Jesus, ela nos faz ser verdadeiros e entender que o homossexualismo também é pecado, assim como várias outras atitudes que são típicas da sociedade moderna. Porém, nós temos um respeito por essas pessoas, porque são pessoas que têm uma alma, são pessoas que têm uma vida, são pessoas que precisam de Jesus, assim como eu também preciso, assim como todos nós precisamos, não é? Então, são pessoas que devem ser incluídas, que devem ser, são pessoas para as quais Jesus deve ser apresentado como aquele que transforma a vida. E eu já quero deixar claro aqui, no início da nossa aula, justamente por ser um assunto melindroso, de fazer uma abordagem, um assunto muito, muito melindroso de se tratar. Eu quero deixar claro que quando nós falamos que Jesus liberta, nós não estamos tratando do que alguns chamam aí de cura gay. Ah, então o gay tem que ser curado por ser homossexual. Não é isso. Jesus liberta de tudo. Jesus liberta de todas as coisas. Não somente de práticas sexuais que a Bíblia reprova. E a Bíblia, em termos de práticas sexuais que a Bíblia reprova, nós não estamos falando só de práticas homossexuais. A Bíblia reprova algumas práticas sexuais, que a Bíblia chama de práticas sexuais que são ilícitas. Não é? A Bíblia reprova isso aí. Mas o que nós estamos aqui para fazer é mostrar que nós precisamos alcançar essas pessoas, criar pontes de contatos, mostrar para essas pessoas que quando Jesus entra na nossa vida, ele produz todas as transformações que são necessárias a fim de que nós tenhamos uma vida disciplinada pela palavra de Deus, uma vida
vivida em comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo. Vamos à leitura bíblica em classe da nossa lição, que está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7 e do versículo 36 ao versículo 50, que nos diz o seguinte: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou é perdoado, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O texto da leitura bíblica em classe nos deixa claro que o ministério de Jesus era um ministério inclusivo. Ele estava na casa de Simão, um homem que se julgava importante. Chegou uma mulher. Eu costumo dizer que essa mulher deve ter conseguido vencer os seguranças da casa. E ela entrou onde não podia estar, ela não podia estar entre as pessoas, mas ela se aproximou da pessoa certa. Ela se aproximou de Jesus. E Jesus atendeu a sua necessidade. Jesus a tratou tão bem. Jesus a tratou bem tanto quanto ele estava tratando todas as pessoas que ali estavam. Por causa da sua atitude, por causa do seu comportamento, a atitude de adoração, a atitude de humildade, de humilhação diante das pessoas. Jesus a tratou tão bem quanto ele estava tratando todas as mulheres ou todas as pessoas que ali estavam. Nós aprendemos que Jesus está onde está o necessitado. Na aula passada nós falamos sobre isso e, como eu disse na aula passada, nós precisávamos entender bem a lição passada para nós termos uma compreensão desta lição também, né? Então Jesus está onde o necessitado está. E Jesus está onde o necessitado está justamente para atender a sua necessidade. Nós trataremos aqui nessa lição sobre esses grupos desafiadores, que são grupos que precisam também de Jesus. E nós devemos levar Jesus a estas pessoas, uma vez que nós somos
o braço de Deus na terra. A igreja, como agência do reino de Deus, é o braço de Deus na terra. Então nós devemos levar Jesus a essas pessoas. Nós já falamos aqui que vamos falar sobre os grupos desafiadores e vamos falar sobre a evangelização de prostitutas, de homossexuais, de viciados e de criminosos. Então Jesus nunca deixou um marginalizado sem consolo e alívio. Nunca. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, Jesus sempre atendeu essas pessoas. Quando nós lemos em Lucas a história de Zaqueu, aquele que era chefe dos publicanos, que era um marginalizado, era um proscrito social, marginalizado não porque ele vivia à margem da sociedade, mas porque as pessoas lhe marginalizavam, ou as pessoas o marginalizavam. E Jesus, quando entrou na casa dele, o que se falou foi o seguinte: Jesus entrou para comer com um pecador. Mas Jesus atendeu aquele homem e disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus tinha estratégias para se aproximar e alcançar estas pessoas. E Jesus alcançou a todos. Jesus alcançou a todos. O que o texto da leitura bíblica em classe tem a nos ensinar é justamente isso. Ele estava na casa de Simão. Ele estava na casa de Simão. E ele atendeu a Simão. Simão o convidou para um jantar. E ele atendeu este homem. Mas mesmo estando na casa de Simão, que era um homem rico, um homem que tinha boas condições financeiras, Jesus não deixava de atender os necessitados. Essa mulher prostituta que a leitura bíblica em classe nos narra, era uma mulher desprezada, abandonada pela sociedade, mas ela se aproximou de Jesus e Jesus a atendeu. Primeiro ponto, Jesus anuncia o evangelho da inclusão. A ação do evangelho é sempre inclusiva. A sociedade marginaliza, mas o evangelho inclui. Por que o evangelho inclui? Porque o evangelho é transformador. O evangelho muda a realidade das pessoas. Por que a sociedade marginaliza? Porque ela muitas vezes não pode transformar. Ela não consegue mudar a realidade das pessoas. Eu me lembro de ter estudado sobre criminologia, né, a matéria de criminologia há anos atrás, e nós aprendemos, a verdade que nós aprendemos é que a própria sociedade cria, através de uma ação segregacionista, através de um desajuste social, da má distribuição de renda, a própria sociedade cria os marginais dos quais ela tanto tem medo. A sociedade não pode transformar, não pode mudar a história dessas pessoas, mas Jesus realmente pode, e por isso Jesus inclui. Sabe por quê? Porque Jesus, o que importa para Jesus é a pessoa do marginalizado, não a atitude que a torna marginalizada. Nós vemos isto quando os fariseus levaram até Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. E eles chegaram para Jesus e disseram: olha, essa mulher foi apanhada em adultério e de acordo com a lei de Moisés ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que diz que deve ser feito? É lógico que eles queriam pegar Jesus. Se Jesus dissesse que deveria perdoar, Jesus estava indo contra a lei de Moisés. E eles pegariam Jesus. Se Jesus dissesse que deveria apedrejar, eles pegariam Jesus do mesmo jeito, porque eles diriam para Jesus: mas o senhor não está pregando o evangelho de amor? O que Jesus faz, eles não esperavam. Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que me chama a atenção neste texto bíblico que eu acabo de citar é que, para os fariseus, eles estavam vendo sempre o problema daquela mulher, o pecado, a falha dela. Mas Jesus não. Jesus estava visando sempre a pessoa daquela mulher, porque Jesus podia libertar aquela pessoa. E a Bíblia diz que eles foram saindo um a um, do maior até o menor. E quando todos tinham saído, Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: ninguém me condenou. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus transforma a realidade daquela mulher. O evangelho de Jesus é um evangelho inclusivo, porque é um evangelho transformador. O evangelho de Jesus inclui por isso. A sociedade muitas vezes não inclui porque ela não pode transformar. E ela sabe que se ela incluir esse marginalizado, sem transformá-lo, ele trará problemas graves devido a essa marginalização
ou as atitudes que o marginalizaram. Mas Jesus não. Jesus inclui, porque o evangelho tem o poder de transformar a vida das pessoas. Primeiro parágrafo deste primeiro ponto vai nos falar sobre a reação do fariseu, incluído. Ele se sentia incluído. O fariseu era incluído aos seus próprios olhos, né? Aos próprios olhos já estava incluso no reino de Deus. E ele tem uma reação. Quando Jesus permite aquela mulher chorar nos seus pés, enxugar os pés com o cabelo, beijar os pés de Jesus, o fariseu logo pensa, ele não é profeta. Porque se ele soubesse quem é esta mulher que está ali tocando, perceba, meus queridos, que para o fariseu aquela mulher era tão desprezível que ela não podia sequer tocar em Jesus. Ele já se sentia incluído, porque para ele era justo, ele não era pecador, assim como aquela mulher, e ele critica então aquela... Na verdade, ele não está nem criticando a mulher, ele está criticando Jesus, porque Jesus permitiu aquela mulher se aproximar. Quando ele critica Jesus, dizendo, se ele soubesse quem é essa mulher que está ali tocando, ele está dizendo, em mim ela não toca, porque eu a conheço. Eu sei que ela é pecadora. Né? Ele mesmo estava marginalizando aquela mulher. Então não devemos excluir do reino de Deus aqueles que o próprio Deus incluiu. No livro de Atos, nós temos também a narrativa de quando o evangelho chegou aos gentios, Deus deu uma visão para Pedro de animais que ele julgava impuro, e o Senhor disse a Pedro, come. E ele disse, olha, Senhor, eu não como coisa impura. E o Senhor Jesus, então, disse para ele, em uma visão, né, uma visão que Jesus deu a Pedro, o Senhor disse para ele, olha, não julgue impuro aquilo que eu já purifiquei. Então, muitas vezes, nós menosprezamos aqueles que Deus ama. Nós precisamos ter cuidado para não excluir aqueles que Deus incluiu. Porque se nós fizermos isso, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Estamos indo contra a vontade do Senhor. E se nós temos a mente de Cristo, se somos uma igreja inclusiva, nós precisamos ter um olhar de compaixão sobre essas pessoas, sobre esses grupos marginalizados. E trazer essas pessoas para o seio da igreja. Porque é aqui que essas pessoas devem ser transformadas. Muitas vezes nós queremos que essas pessoas sejam transformadas lá no ambiente onde elas estão. E no ambiente onde esses grupos estão, não é um ambiente que propõe transformação. Ou nós queremos transformá-las lá. Nós não queremos que elas venham para o ambiente da congregação, da comunidade de fé. Eu me lembro de uma aula que nós estávamos tratando sobre isso, uma aula de evangelismo. Eu não me lembro agora quem foi o aluno. Eu estou deixando claro que a frase que eu irei dizer não é minha, mas eu estava falando sobre isso, sobre evangelizar esses grupos marginalizados e dessa dificuldade que, como igreja, nós temos de ir ao encontro dessas pessoas. E eu me lembro que este aluno me disse a seguinte frase, professor, muitas vezes o medo de nos contaminar é maior do que a nossa coragem para transformar. Olha a frase desse aluno, que frase magnífica. Muitas vezes o medo de nos contaminar é maior do que a coragem para transformar. E nós fazemos isso. Nós queremos transformar essas pessoas, mas não queremos que elas saiam do ambiente que elas estão para vir para o nosso ambiente, que é um ambiente transformador. O ambiente da igreja tem que ser um ambiente transformador. E o que nós queremos é que elas sejam transformadas lá no ambiente onde elas estão. E depois de serem transformadas lá naquele ambiente, nós vamos trazê-las para um ambiente que já está transformado. Não, estamos errados. Nós precisamos trazê-las como estão para este ambiente da igreja, porque o ambiente da comunidade de fé cristã é um ambiente transformador. Me chama a atenção o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. A Bíblia diz que um leproso se aproximou de Jesus, caiu de joelhos e o adorou, pedindo ao Senhor, dizendo, se tu quiseres, tu podes me purificar. A palavra de Deus diz que naquele momento, Jesus se aproximou do leproso, Jesus tocou no leproso e disse, eu quero ser limpo. E na mesma hora lhe desapareceu a lepra. O que me chama a atenção neste texto de Marcos é que Jesus tocou no leproso antes de purificá-lo.
Porque a Bíblia diz que ele tocou e disse. Jesus não disse primeiro para ele, seja limpo. E depois que ele estava limpo, Jesus o tocou. Não, Jesus tocou no leproso enquanto ele estava leproso. E o que me encanta neste texto, o milagre de Jesus, sem dúvida, é irrefutável. Jesus fez um milagre. Jesus purificou aquele homem da lepra naquela hora. E às vezes nós lemos esse texto, pregamos sobre esse texto e enfatizamos o milagre que Jesus fez, a purificação que Jesus fez. E extraímos deste texto o seguinte ensinamento: Jesus purifica, Jesus transforma, Jesus muda. Amém, glória a Deus, é verdade. Jesus purifica, transforma e muda, mas para mim, a grande ação de Jesus no texto não foi um milagre. A grande ação de Jesus no texto foi o toque. Jesus tocou o leproso enquanto ele ainda era leproso. E depois que Jesus o tocou, Jesus purificou. Para mim, o toque de Jesus no leproso, enquanto ele era leproso, valorizou o leproso. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: as pessoas não te tocam, você, de acordo com a lei, tem que estar excluído da sociedade, você tem que estar fora do seu ambiente familiar, porque você é impuro, você é leproso, mas eu vou tocar em você, mesmo você sendo leproso, para que você entenda que você é importante para mim, leproso como você está. Meus queridos, nós precisamos entender que as pessoas são importantes para nós, mesmo antes de ser puras. Mesmo antes de ser limpas, o evangelho é transformador. Jesus ainda pode tocar as pessoas, mas como igreja, nós precisamos tocar as pessoas leprosas como elas estão. É muito bom tocar em gente limpa, gente cheirosa, é muito bom ter no nosso meio. A igreja é esse ambiente. É um ambiente de gente transformada, de gente bem vestida. É um ambiente de gente que já foi mudada pelo poder do evangelho. Mas este é um ambiente transformador. É para este ambiente que nós devemos trazer os leprosos espirituais. Porque eles não serão mudados no ambiente onde eles estão. É isso que essa lição vem nos asseverar, vem nos ensinar. Ou nós tocamos as pessoas impuras, leprosas espirituais como elas estão, ou elas nunca serão transformadas. Porque primeiro nós tocamos, depois nós dizemos ser limpo. Outro texto que me chama a atenção nessa questão de atender ao necessitado é o texto de João. Pedro e João, quando subiam para a porta do templo, a porta chamada Formosa, e havia ali um paralítico, e o paralítico pediu-lhes uma esmola, e Pedro disse: olha para nós. E quando ele olhou, Pedro disse àquele paralítico: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E é muito lindo, né, nós pregarmos esse texto, que aquele homem levantou, entrou com eles no templo, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e nós falamos sobre o milagre que foi realizado ali naquela hora, através da vida de Pedro e João. Jesus curou aquele homem, glória a Deus. Mas nós esquecemos de perceber os detalhes do texto. A Bíblia diz que Pedro e João estavam ali. Pedro tomou a palavra e Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que, tomando-o pela mão, o colocou de pé, e logo os seus artérios se firmaram. E num salto, ele começou a glorificar a Deus. Sabe o que nos falta muitas vezes? É tomar pela mão. Se Pedro tivesse dito àquele homem: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda, pronto, tivesse entrado para o templo, talvez ele teria ficado no mesmo lugar. Muitas vezes o nosso problema é que nós só estamos dizendo: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, mas esquecemos de tomar as pessoas pela mão e colocá-las de pé. Na igreja, a igreja deve ser a instituição que toma as pessoas pela mão e coloca a pessoa de pé. Nós temos um exemplo magnífico disto aqui em Florianópolis, ligada aqui à Academia de Pregadores. Nós temos aqui o Bom Samaritano, que tem tomado pessoas pela mão e colocado pessoas de pé. Gente desacreditada, gente rejeitada, mas que é transformada pelo poder da palavra de Deus e se torna um instrumento nas mãos do Senhor para a glória do nome de Jesus no seu reino. Então nós precisamos colocar as pessoas de pé.
A reação do fariseu foi uma reação de incluído. Ele se achava incluído, mas na verdade ele estava fora. No segundo ponto aqui, segundo parágrafo deste primeiro ponto, fala sobre a reação da mulher excluída. Aquela pecadora, aquela pecadora não restava outra coisa senão chorar e adorar a Jesus com o seu unguento e lágrimas. Eu acho interessante, e eu anotei isso aqui para a nossa aula, é que o fariseu ofereceu a Jesus um jantar. Ele se sentia tão incluído que ele não ofereceu a Jesus nada mais do que um jantar. Meus queridos, um jantar qualquer pessoa podia oferecer para Jesus. Um jantar, bastava ter condições financeiras. Jesus não estava interessado em jantar. Aquele fariseu enganou-se com Jesus. Eu imagino aquele homem pensando e divulgando: ó, Jesus vai estar em minha casa, se sentindo orgulhoso porque ele tinha conseguido atrair Jesus para a sua casa. Mas ele atraiu Jesus para a sua casa com um jantar qualquer outra pessoa podia oferecer. Mas aquela mulher ofereceu a Jesus a sua adoração. E a minha pergunta é: o que realmente nos inclui no reino de Deus? Um jantar ou uma adoração? O que realmente nos inclui no reino de Deus? As posses que temos ou a adoração que prestamos? Ele se sentia incluído, mas não sabia que um jantar qualquer pessoa podia oferecer, mas a adoração só adoradores podem oferecer. Jesus não está interessado em jantar. Jesus está interessado em adoradores. E Jesus demonstra isso para ele. Jesus diz a ele: olha, eu cheguei na sua casa, você não me ungiu, mas esta mulher me ungiu. Eu cheguei em sua casa, você não lavou os meus pés, mas ela não cessa de chorar nos meus pés. Eu cheguei em sua casa e você não me saudou com um ósculo, mas ela não cessa de beijar os meus pés. E Jesus diz que aquela mulher tinha conseguido o que o fariseu não tinha. Ela conseguiu a atenção de Jesus e, sobretudo, o perdão do Senhor. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A reação de Jesus, o amor inclusivo. Jesus incluiu a mulher no reino de Deus. Eu imagino, eu leio a Bíblia pensando na prática, né, do texto, no fato em si. Eu imagino aquele fariseu pensando: eu queria ouvir de Jesus tudo que essa mulher ouviu. Mas a atitude dele era errada, a atitude dele era uma atitude que excluía as pessoas. E a atitude de Jesus, a atitude da mulher, não, era uma atitude humilde. Segundo ponto, o evangelho às prostitutas. Por que evangelizar as prostitutas? Por que evangelizar? E o nosso comentarista ele vai colocar aqui primeiro, no primeiro parágrafo, elas devem ser evangelizadas. Por que nós devemos evangelizar as prostitutas? Que é o primeiro parágrafo. Elas devem ser evangelizadas porque Jesus também morreu por elas. Eu confesso a vocês que dizer que elas devem ser evangelizadas simplesmente porque Jesus morreu por elas, para mim, na minha visão, é algo muito simplório. É como se nós estivéssemos dizendo: tudo bem, até que elas não mereciam, não, mas Jesus morreu por elas também, né? Então tá ok. Eu acredito que nós precisamos ir um pouco mais além que isso. Então eu quero dar aqui pelo menos 4 motivos por que elas devem ser evangelizadas, além deste que o comentarista nos propôs. Por que elas devem ser evangelizadas? Porque Jesus morreu por elas. Sim, Jesus morreu por todos nós. Mas primeiro, as prostitutas devem ser evangelizadas porque elas também têm uma alma. Elas também têm uma alma, um sentimento. E a alma delas é importante tanto quanto a alma de qualquer um de nós. Segundo, porque elas devem ser evangelizadas? Porque elas são pessoas que também merecem viver com a dignidade, que também merecem o respeito. E muitas vezes eu vejo pessoas tratando essas mulheres que se entregam a esta vida de prostituição como se elas não fossem pessoas, como se fossem um objeto. E a um objeto nós não precisamos respeitar, mas a elas não. As pessoas são dignas do nosso respeito. Então, primeiro, por que elas devem ser evangelizadas? Tudo bem, porque Jesus morreu por elas. Mas primeiro, porque tem uma alma. Segundo, porque são pessoas. Terceiro, porque elas também podem gerar frutos para o reino de Deus. Porque existe um potencial de frutificação nessas pessoas.
E quarto, porque elas também são importantes, elas também têm um valor. Não sabem disso. Às vezes é fácil atribuir um preço, não é? A essas prostitutas, porque o que elas fazem, elas colocam um preço naquilo que elas fazem. Mas para Deus elas têm valor. Não tem preço, mas tem valor. Então por que as prostitutas devem ser evangelizadas? Porque Jesus morreu por elas? Sim, também. Mas porque elas têm uma alma, porque são pessoas, porque podem frutificar e porque elas também são importantes. Como evangelizar as prostitutas, que é a proposta aqui da nossa lição? Como evangelizar? E o nosso comentarista vai dizer que nada impede que um homem faça esse trabalho, mas tem que ter um acompanhamento por uma equipe feminina. Ok. Isso deve realmente ser feito. Deve realmente ser feito. Mas e se não houver um acompanhamento por uma equipe feminina? Esse trabalho vai deixar de ser feito? Não. Então, como evangelizar? Eu gostaria de pensar um pouco além do que nos propõe aqui a nossa lição. Como esse trabalho deve ser feito? Primeiro, esse trabalho deve ser feito por quem está mais preparado, por quem está pronto para fazer o trabalho. Preparado tanto psicologicamente, emocionalmente, humanamente falando, quanto também espiritualmente falando. Porque quem está preparado, às vezes as pessoas estão preparadas espiritualmente, mas não estão preparadas psicologicamente. Não estão preparadas emocionalmente para lidar com a situação das prostitutas. Às vezes as pessoas estão preparadas psicológica e emocionalmente falando, mas não estão preparadas espiritualmente. E há uma batalha espiritual que envolve a inclusão dessas pessoas no reino de Deus. Então esse trabalho deve ser feito por quem está mais preparado. E eu tenho, assim como nesse ponto aqui, por que evangelizar, pelo menos 4 razões por que evangelizar, eu tenho também quatro exigências para estas pessoas que devem estar preparadas para lidar com prostitutas. Então essas pessoas devem estar preparadas, primeiro, com uma visão respeitosa. É preciso respeitar estas pessoas. Porque muitas pessoas acreditam que mas elas mesmas não se respeitam. Se elas não se respeitam, isso é problema delas. Mas eu devo respeitá-las. Se elas são pessoas, merecem também o meu respeito. Então, primeiro, com uma visão respeitosa. Segundo, com uma visão misericordiosa. Com uma visão misericordiosa. Saber que elas precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Terceiro, com uma visão amorosa. Entender que ali tem uma alma que precisa de Jesus. Então, uma visão que manifeste esse amor de Cristo por elas. E quarto, com uma visão espiritual. Com uma visão espiritual. Saber que é uma batalha, que essas pessoas estão escravizadas por forças espirituais diabólicas, mas que Jesus pode libertá-las e transformar a vida de cada uma dessas pessoas, ok? Terceiro ponto da nossa lição, o evangelho aos homossexuais. Cristo também liberta e salva os homossexuais. Eu já disse no início da nossa lição, mas quero repetir aqui. Liberta de quê? Do homossexualismo? Também. E a nossa fala aqui não está ligada ao que se tem chamado hoje de cura gay. E algumas pessoas falam, eles não precisam de cura. Não, precisam de libertação. Eles não precisam de cura. Eles precisam de libertação. E Jesus liberta de quê? A libertação de tudo o que a Bíblia condena. De tudo o que a Bíblia condena. Não só a prática do homossexualismo, mas de tudo aquilo que a Bíblia condena. Assim como todos nós precisamos. Assim como eu, você também precisa. Então a preocupação deve se voltar para o ensino da palavra de Deus. A preocupação não é um combate à prática, mas é uma preocupação voltada para o ensino da palavra de Deus. Então, os homossexuais em Corinto, havia entre os crentes de Corinto, e a Bíblia vai nos falar sobre isso, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 10 e 11, haviam entre os crentes de Corinto pessoas
que eram homossexuais e se arrependeram dos seus pecados, deixaram as velhas práticas e se voltaram para o Senhor. É muito engraçado o momento que nós vivemos na nossa nação, porque quando nós falamos dessa questão de libertação dos homossexuais, as pessoas falam, mas isso são jargões dos evangélicos. Mas não é interessante que existem pessoas que vieram a Cristo e Jesus as libertou das drogas, Jesus as libertou do crime organizado, eram pessoas que furtavam, que assaltavam, que usavam drogas, e Jesus libertou. E muitas vezes alguém diz, fulano de tal matou, estuprou, usou droga, traficou e agora diz que é crente. E ninguém move ação judicial por isso. Ninguém reclama quando alguém diz, mas olha, fulano de tal está dizendo que é crente agora, mas ele fez tanta bobagem aí, ele era um bandido e tal. Ninguém move ação judicial por isso. E nós não entendemos, e não queremos entender que quando nós falamos isso, nós estamos também indo contra a moral daquela pessoa. Jesus liberta, sim. Jesus liberta o estuprador, Jesus liberta o traficante, Jesus liberta o usuário de drogas, Jesus liberta o ladrão e Jesus liberta o homossexual também. Nós não estamos segregando. Isso aqui não é homofobia, não. O que nós estamos falando é que Jesus pode libertar de todas as práticas que a Bíblia condena. Então havia na igreja de Corinto pessoas que foram libertas, que eram homossexuais, se converteram a Cristo e tiveram novas práticas de vida. Assim como haviam pessoas também que tinham outras práticas que não eram práticas homossexuais, mas que foram libertas por Jesus. Isso não é homofobia, isto é o evangelho que é libertador em todas as áreas, para qualquer pecado que a Bíblia condena, Jesus pode libertar. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, como evangelizar os homossexuais? Devemos vê-los como as demais pessoas carentes da graça de Deus. O homossexual é uma pessoa carente da graça de Deus, tanto quanto a prostituta, tanto quanto o traficante, tanto quanto o usuário de droga, tanto quanto aquele cidadão que tem uma vida exemplar na sociedade, tanto quanto todos nós. Então, os movimentos, quando nós tratamos dessas questões homossexuais, nos dias em que nós estamos vivendo, parece que nós temos que ver os homossexuais como uma classe distinta na sociedade, como uma classe que merece mais privilégios do que outras. Não, eles merecem tantos privilégios quanto qualquer outro cidadão. Temos direitos iguais numa nação livre. Somos regidos pelas mesmas leis, então eles devem ser vistos como as demais pessoas que são carentes da graça de Deus. Então, o já convertido, o ex-homossexual, será devidamente discipulado, integrado à igreja e bem orientado, começará uma nova vida que em todas as coisas glorificará o nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando de missão integral, de evangelização integral para a igreja. Que fique registrado aqui na Academia de Pregadores, que fique registrado que a Academia de Pregadores ama estas pessoas que têm práticas homossexuais, tanto quanto ama as prostitutas, os viciados em drogas, aqueles que estão cumprindo pena por crimes. São pessoas que são alvo do nosso amor. Que fique registrado que a Academia de Pregadores prega um evangelho que liberta as pessoas em todas as áreas. Que ninguém se engane ou mude as nossas palavras, acreditando que nós somos segregacionistas, ou que somos homofóbicos, ou que discriminamos qualquer pessoa. Não. Que fique registrado que o que nós pregamos é um evangelho transformador. Que o que nós anunciamos é que o homossexualismo realmente é uma prática condenada pela Bíblia, assim como o furto, assim como qualquer outra atitude que vá de encontro à integridade da pessoa humana, assim como a mentira. A Bíblia condena todas estas práticas e para Deus nada é mais ou menos condenável. O destino é o mesmo, o inferno, mas nós anunciamos um evangelho que transforma, que muda a vida das pessoas e que glorifica o nome de Jesus em todas as coisas. Quarto ponto da nossa lição, o evangelho aos criminosos.
O nosso comentarista vai tratar sobre a capelania de Paulo e Silas e vai tratar sobre a capelania da igreja atual. Paulo e Silas estavam presos, mas estavam anunciando o evangelho. E ele vai nos dizer que na capelania da igreja atual, a igreja deve se esforçar para evangelizar os presídios, os menores que estão sofrendo medidas socioeducativas. Nós precisamos entender que existem situações que são propícias a uma intervenção. E a capelania deve encontrar essas situações, esses momentos e intervir com o evangelho, que é um evangelho transformador. No caso de Paulo e Silas, estavam presos e eles cantavam hinos ao Senhor e os outros presos ouviam. Sem dúvida nenhuma, não é preciso que nós estejamos presos para anunciar o evangelho. Nós sabemos que hoje nós temos trabalhos efetivos nos presídios. Na sexta-feira agora eu vou pregar em uma igreja onde o pastor inaugurou recentemente uma congregação dentro de um presídio. E a igreja está alcançando estas pessoas para a glória do nome de Jesus. O quinto ponto da nossa lição vai falar sobre o evangelho aos viciados. Primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre os viciados libertos. Então, na igreja de Corinto havia irmãos que também foram libertos dos vícios. Perceba, eu vou repetir para frisar ainda mais o que nós estamos tratando aqui. Falamos sobre pessoas que podem ser libertas de práticas de prostituição. Falamos sobre pessoas que podem ser libertas de práticas homossexuais. Falamos sobre pessoas que podem ser libertas de práticas criminosas. E agora estamos falando sobre pessoas que podem ser libertas de práticas de vícios. Pessoas que estão escravizadas pelas drogas, que também podem ser libertas. No segundo parágrafo, o comentarista nos traz sobre como evangelizar os viciados. Para nós alcançarmos essas pessoas, exige-se uma equipe evangelística especializada, assistida por profissionais competentes. As medidas de segurança também não podem ser abandonadas, mas nós precisamos de uma ação, não somente de chegar nas cracolândias que existem espalhadas em todas as cidades da nossa nação e falar de Jesus para essas pessoas. Como eu disse, não basta tão somente tentarmos transformar essas pessoas no ambiente onde elas estão. Elas precisam ser tiradas deste ambiente. Então a igreja precisa dar um suporte para estas pessoas. Não se pode encará-los também como coitados. Não podemos entender que nós estamos prestando um favor para estas pessoas. Não, nós estamos sendo tão somente instrumentos de Deus para transformar a vida destas pessoas. Muitas pessoas se aproximam desses viciados como se elas fossem coitadinhas. Pessoas às quais nós estamos prestando um grande favor. E nós, como igreja, precisamos entender que nós não estamos prestando um favor para ninguém quando nós evangelizamos, quando nós pregamos o evangelho que transforma, o evangelho que é o poder de Deus. Nós estamos tão somente cumprindo a nossa obrigação como igreja. Então não podemos entender que estamos prestando um favor a estas pessoas. Não, estamos cumprindo a nossa obrigação. Precisamos ter empatia, sentir o que essas pessoas sentem. E precisamos também fazer um trabalho que muitas vezes nós nos esquecemos. Queremos nos aproximar somente destas pessoas, mas quem sabe nós não deveríamos fazer um trabalho primeiro com as famílias dessas pessoas, para a partir da família nós alcançarmos essas pessoas, para que elas sejam realmente transformadas pelo poder do evangelho. Meus queridos, nós precisamos buscar conhecer as reais carências da nossa cidade. Precisamos conhecer os grupos que são realmente grupos desafiadores, porque o Senhor nos chamou para anunciar o evangelho que é poder de Deus, que transforma a vida das pessoas, sejam quais forem as práticas. Essas pessoas precisam ser transformadas pelo poder do evangelho, porque Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas em Cristo todos nós temos de novo acesso ao Pai. Se nós queremos ser uma igreja efetiva, nós não precisamos criar um embate, nem com as prostitutas, nem com os viciados em drogas. Nós não precisamos criar um embate com os criminosos, não. Nós não precisamos criar um embate com os homossexuais. Este não é o nosso projeto. O nosso projeto é anunciar um Cristo.
não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Porque quando a palavra de Deus chega, quando o evangelho de Jesus chega, ele é um evangelho transformador. Nós não estamos aqui para dizer que os viciados em drogas precisam ser curados. Nós não estamos aqui para dizer que os criminosos precisam ser curados. Nós não estamos aqui para dizer que as prostitutas precisam de uma cura ou que os homossexuais precisam da cura gay. Esse não é o nosso propósito. O que nós queremos dizer é que todos nós precisamos de Jesus e Jesus realmente pode mudar a nossa história. Que como igreja nós criemos pontes de contato com esses grupos, que nós sejamos como Cristo. Afinal de contas, somos chamados de cristãos, que nós criemos pontes de contato, que sejamos uma igreja que pregue um evangelho que inclui estas pessoas, que todos estes saibam que nós os amamos, que aqueles que estão cumprindo uma pena por crimes cometidos entendam que nós pregamos o evangelho de amor, que os viciados saibam que nós os amamos, que as prostitutas saibam que em Cristo Jesus nós as amamos e que os homossexuais saibam que eles são alvos do nosso amor, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este é o evangelho que é pregado pela Academia de Pregadores, um evangelho transformador para a glória do nome de Jesus. Que você, que a sua igreja, que todos nós sejamos instrumentos de Deus para transformar as pessoas para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem. Receba um abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva. Eu te aguardo semana que vem para a nossa lição de número 7. O Evangelho no mundo acadêmico e político. Deus te abençoe e abençoe a sua casa em nome de Jesus.